Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do primeiro verso ao verso 16. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi recolhido até o céu. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Amém? Eu já disse isso em outra ocasião e talvez você já tenha me ouvido nesse sentido. Nós podemos qualificar as nossas experiências temporais em 3 categorias. A primeira categoria é a categoria que nós chamamos comumente de momento. O momento é aquela experiência no tempo que não tem grande significado, que normalmente não fica registrado na memória. Momentos passam e não deixam marcas. Por isso a minha implicância com um slogan que há por aí, que diz que a vida é feita de momentos. A vida não pode ser feita de momentos, senão a vida perde o seu sentido, o seu significado. Momentos vêm e vão. Momentos se perdem no passado, momentos não deixam registros significativos na memória. Tem a ver com o que você comeu ontem, com a caminhada que você fez no início da semana, com uma decisão de roupa que você tinha que vestir, um programa que você assistiu na televisão. São momentos que passam, mas não ensinam muita coisa e não significam muita coisa. A segunda categoria das nossas experiências temporais é a categoria dos acontecimentos. O acontecimento é um momento especial que deixa alguma marca, que tem algum significado, que faz alguma diferença, que deixa um registro na memória de um tempo feliz ou de um tempo de dificuldade que seja. Um acontecimento é aquilo de que você se lembra, e a emoção na sua lembrança, a emoção na sua memória. Um acontecimento tem a ver com uma promoção no emprego, ou com um curso concluído, ou com uma boa notícia de um dinheiro que será dado para você numa herança ou qualquer coisa nesse sentido. Acontecimentos são experiências especiais que nós registramos e que ficam guardadas conosco. Mas há uma terceira categoria das nossas experiências temporais, e é a categoria que um filósofo francês chamado Alain Badiou, num livro chamado Ser e o Evento, descreve como eventos. Os eventos são aquelas experiências que transformam a nossa história, que mudam a nossa biografia, que marcam de uma vez por todas as nossas vidas, de modo que nós não somos mais os mesmos. Quando um evento se dá na minha vida, eu mudo. Aquilo transforma o meu coração e o meu caráter.
A vida não pode seguir do mesmo modo depois de um evento. Um evento é o nascimento de um filho, por exemplo. Ou aquele encontro da pessoa que nós vamos amar pelo resto da nossa existência. Ou quando Jesus entrou na sua vida, no seu coração. O maior evento de todos é quando Deus faz parte da nossa vida. O dia em que Deus passou a fazer parte da sua vida, isso foi um evento. E o problema, talvez, que nós identificamos com muita facilidade, é que à medida em que o tempo vai passando, mesmo depois da nossa conversão, os eventos vão se rareando na nossa vida. Nós vamos perdendo essa dimensão do evento. Voltamos a viver de acontecimentos e, dependendo do nível do nosso comodismo, voltamos a viver de momentos. E a minha palavra para você, nessa noite, é que eu desejo que você experimente a presença de Deus como um evento na sua vida. Algo que transforme a sua vida, mude a sua existência, transforme o seu coração, abale as estruturas do seu viver, revolucione a sua história. Não é possível que nós tenhamos experiências com Deus que caiam no vazio, irmãos. Toda experiência com Deus há de ser um evento na nossa vida. E eu desejo um evento na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Nessa semana, quem sabe, no seu momento de oração pessoal, no seu momento devocional, eu quero desafiar você a buscar experiências com Deus que se constituam num evento na sua vida. Assim como nós vemos no texto que lemos. O texto que lemos fala de um evento na vida de Pedro. E de um evento na vida de Cornélio. Pedro já era um cristão, já era cheio do Espírito Santo, mas precisava de um evento que revolucionasse a sua maneira de entender o reino de Deus. E Cornélio não era um cristão, era um homem temente a Deus, que fazia bem para as pessoas, que oferecia os seus sacrifícios, mas que ainda não conhecia a verdade do Senhor Jesus. Cornélio também precisava de um evento na sua vida, que o colocasse frente a frente com o mistério da sua salvação. E o texto que nós lemos fala de dois eventos na vida desses dois homens que a Bíblia nos apresenta. Pedro, que nós já conhecemos bem, e esse centurião chamado Cornélio. A experiência de Pedro como evento se dá a partir de uma visão. Um lençol que desce do céu, contendo todo tipo de animais. E para os judeus, havia uma distinção muito clara entre animais e animais. Alguns eram considerados puros, mas outros eram considerados impuros. E os animais impuros, os judeus não podiam nem criar e muito menos comer. E o lençol que desce diante dos olhos de Pedro contém toda espécie de animais. E a voz que vem do céu para Pedro diz: mate e coma. E Pedro reage à voz dizendo: mas Senhor, eu nunca comi nada impuro ou imundo na minha vida. E a visão se repete por 3 vezes, com a conclusão que também vem da voz: não considere imundo e impuro aquilo que Deus purificou. E Cornélio, por sua vez, está oferecendo a Deus quando tem uma visão de um anjo, que manda que ele vá procurar Pedro, para que Pedro possa lhe falar da verdade do Evangelho. Nós vamos falar dessas duas experiências, que se constituíram em eventos nas vidas desses homens, e que são a base para nós buscarmos diante de Deus experiências que sejam eventos em nós, de modo que não só a nossa memória seja marcada, irmãos, não só as nossas emoções sejam mexidas, mas, sobretudo, que a nossa vida seja transformada. Amém, irmãos? Algumas lições, então, que nós aprendemos, tanto com Pedro como com Cornélio, se nós desejamos uma experiência com Deus que se constitui em evento na nossa vida. Primeira lição que nós aprendemos é que nós precisamos buscar mais a Deus. Buscar mais a Deus. Pedro tem uma experiência com Deus porque resolve orar enquanto espera a refeição. Eu, por exemplo, enquanto espero a refeição, tendo a ficar irritadiço. Eu conheço algumas pessoas assim também, que tendem a ficar irritadiças. Estou com fome, não vai sair, quero comida e tal, e fica lá papagaiando enquanto a comida não sai. Conheço pessoas que vão tirar um cochilo. Pedro fez uma escolha que era orar. Ele decidiu que enquanto esperava, iria orar. O mesmo está acontecendo com Cornélio, de quem a Bíblia diz que orava
continuamente na presença de Deus. Não há muitas chances de você ter uma experiência como evento na sua vida se você não tiver uma disciplina de busca ao Senhor. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, faz uma pergunta muito interessante. Qual é a chance de você estar presente num grande milagre, ou na assinatura de um tratado de paz entre países, ou na descoberta de uma cura para uma doença muito grave, se você está protegido no seu ambiente de acomodação? Qual é a chance? Qual é a chance de você ter uma experiência com Deus se você nunca ora? Se você não lê a palavra? Se você não tem momento especial na sua vida para dedicar-se a uma busca pela face de Deus? A Bíblia tem inúmeros versículos que falam sobre uma busca que encontra. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A ideia de buscar ao Senhor, de ter sede de Deus. O salmista disse: como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede do Deus vivo. Em outro lugar, o salmista diz: a minha alma espera pelo Senhor, mais do que os guardas esperam pelo romper da manhã. Sim, mais do que os guardas esperam pelo romper da manhã. O nosso coração precisa ser visitado nesta noite, meus irmãos, com sede do Senhor. Amém? Sede de Deus. Buscarmos a face de Deus, nos dobrarmos diante de Deus. Se nós queremos experiências com o Senhor, nós precisamos buscar na presença dEle que essas experiências se realizem. É possível que Deus faça algo sem que você busque? É possível, porque Deus é soberano e a graça dEle é maior do que tudo. Mas quais são as chances disso realmente acontecer na sua vida hoje, se você não estiver disposto a buscar? Deus pode fazer algo na sua vida sem você buscar, mas Ele também está autorizado a não fazer, como se Ele dependesse de alguma autorização, à medida em que está na palavra dEle, que você deve buscá-lo de todo o coração. Nós precisamos de uma igreja que busque mais o Senhor. Nós precisamos ser crentes que busquem mais o Senhor, porque na busca pelo Senhor se multiplicarão as nossas experiências com Deus e a nossa vida não será mais a mesma. Eu contei aqui, logo no meu primeiro ano de ministério aqui em Maringá, logo nos primeiros meses em que eu estava aqui, uma experiência que aconteceu comigo no meu primeiro ano de ministério. Eu vinha orando no meu primeiro ano de ministério para que Deus me desse experiências com Ele. Acordava pelas madrugadas e pedia a Deus que fizesse do meu ministério um ministério de milagres. Eu não queria apenas colocar em prática o que eu tinha aprendido. Eu queria viver na dinâmica do Espírito Santo. Ver o Espírito agindo e fazendo a obra. Eu queria ser apenas um instrumento. E eu orava incessantemente nesse sentido, que Deus me desse experiências com Ele. E eu me lembro que logo no início do meu ministério, logo nos primeiros meses, eu estava pregando numa tarde de esperança. A igreja estava cheia. E eu estava falando sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, mas com alguma tosse. Vocês já me viram assim em outras ocasiões, tossindo enquanto falava. E acabado o culto, uma senhora veio até a minha direção e falou: pastor, vai dar uma olhada nesse pulmão do lado direito, porque ele está preto. E eu disse: a irmã é médica? Ela disse: não, eu não sou médica, mas eu tive uma visão do seu pulmão preto do lado direito. Seria bom o pastor ir olhar. E eu fui. Eu agradeci aquela irmã, não é? Falei: irmã, o seu dom é muito bonito, eu queria até conversar mais com a irmã sobre isso. Ela disse: pastor, outro dia a gente conversa, vai ver esse pulmão. E eu fui ver o pulmão. Cheguei no médico, eu estava com o lado direito comprometido, estava com pneumonia, precisei fazer um tratamento à base de antibiótico, um tratamento até mais ou menos longo. Quando eu voltei a ministrar na igreja, estava na mesma tarde da esperança, aquela mesma senhora no público. Acabou o culto, eu fui na direção dela. Minha irmã, obrigado, Deus te abençoe. Eu realmente estava com um problema no pulmão e eu tratei, estou bem. E queria agradecer a irmã e ouvir um pouquinho da irmã sobre o que Deus tem feito na sua vida. Ela disse: pastor, outro dia a gente conversa. E eu fiquei encasquetado com aquilo. Falei: que irmã mais ensaboada? Eu disse: quando, irmã? Ela disse: pode ser, quando o senhor quiser. Eu falei: então essa semana, vem cá. Marquei um horário com ela no gabinete,
no dia marcado ele estava lá, sentou-se na minha frente e disse desse jeito que eu vou dizer para você: pastor, queria que o pastor soubesse antes de mais nada, que eu não sou dessa igreja, que eu não sou uma cristã, eu sou mãe de santo, eu tenho um terreiro e ganho dinheiro com isso. Eu fiquei desse jeito seu aí, ó. No meu coração eu dizia: Deus, por que comigo isso? E o que é que a senhora está fazendo aqui? Eu perguntei para ela. Ela disse: eu não sei. O que eu sei é que eu estava um dia oferecendo os meus trabalhos como eu faço todos os dias, e o meu guia apareceu naquele dia dizendo que eu procurasse esse endereço, essa igreja e a sua pessoa, porque você tinha algo a me dizer. As minhas pernas tremiam. Eu estava no meu primeiro ano de ministério. Eu pensava num pastor experiente da cidade e perguntava para mim mesmo: por que Deus não escolheu aquele cara? Eu não tinha a menor ideia do que dizer. E ela ficou me olhando, esperando que eu dissesse alguma coisa. E aí? E eu disse: olha, irmã, amiga, sei lá do que eu te chamo. Eu preciso orar sobre isso. Eu não sei o que é que eu tenho que te dizer exatamente, porque o Senhor não me disse nada ainda. E eu quero orar sobre isso. Mas eu quero que a senhora leia alguns textos da palavra. E dei alguns textos da palavra para ela ler. Ela saiu dali, orei com ela. Ela foi embora e no dia combinado para ela voltar, ela voltou. Voltou e eu perguntei para ela: a senhora leu os textos? Ela estava com cara de poucos amigos. Ela disse: eu li. Eu falei: o que a senhora entendeu? Ela disse: eu entendi que você acha que eu sou uma feiticeira. Eu falei: mas entendeu isso aonde? Porque nenhum dos textos usava essa expressão. E ela disse: eu não sei, mas o que eu li me deu essa sensação. E como eu tinha orado aquela semana e tinha pedido oração para o grupo que eu reunia toda semana, tinha me vindo à mente o texto que nós lemos hoje, do Cornélio que recebe uma visitação para procurar o Pedro. E eu li esse texto com ela naquele dia. E falei para ela sobre a minha convicção de que o guia dela tinha estado proibido por um momento de enganar-lhe. E por isso foi obrigada a dizer para ela que ela me procurasse, porque eu tinha uma mensagem. Naquele dia eu falei do amor de Jesus com ela. Ela não gostou muito do que eu disse. Vivia do que acreditava. Ganhava muito dinheiro. Ela disse: pastor, eu não entendo nada disso. Eu disse: eu vou te propor uma prova. E eu perguntei para ela naquele dia: a senhora é sincera na sua busca por Deus? Ela disse: pastor, de todo o meu coração, eu sou, senão eu não estaria aqui. Eu disse: então a senhora vai ler mais esses textos durante essa semana e a senhora vai fazer uma prova. Quando a senhora estiver oferecendo algum trabalho, a senhora vai questionar o seu guia e vai pedir a Deus que nada possa enganá-la, em hipótese alguma, a respeito da mensagem do Evangelho. Aquela senhora saiu e eu, com a minha turma de oração, oramos por ela aquela semana inteira. No meio da semana ela me ligou: pastor, nada está dando certo no meu terreiro. Eu não estou conseguindo fazer nada, não me aparece nada, eu não vejo nada, os meus dons foram todos embora. E eu disse: irmã, Deus está no controle, vamos em frente. Para encurtar uma longa história, porque eu tive vários encontros com ela. No último encontro que nós tivemos, estava ela, o marido, nós ajoelhamos e eles entregaram a vida a Jesus, fecharam o terreiro e ela foi trabalhar com o marido viajando de caminhão. Louvado seja Deus por isso. Uma experiência com Deus, fruto de uma busca. Irmãos, aquilo revolucionou o meu ministério. Eu comecei a perceber que as coisas só acontecem na nossa vida se Deus estiver à frente. O nosso ministério só vai para frente se o Espírito agir. E se nós confiarmos que Deus é o Senhor absoluto e nos consagrarmos a Ele em oração, em busca, em leitura da palavra, tendo sede de Deus. Amém, irmãos? Você pode viver isso na sua vida. Você pode viver experiências maravilhosas. Jesus disse para os discípulos: eu fiz obras maravilhosas, mas vocês farão obras maiores, porque eu vou para o Pai. O meu tempo é curto e limitado, de vocês não. Vocês podem seguir em frente. Irmãos, busquemos a Deus. Mais oração na vida da igreja. Mais leitura da palavra. Mais intensidade no exercício da fé. Deus fará milagres na nossa vida em nome de Jesus. Um evento espera por você. Segunda lição que eu aprendo com Pedro e com Cornélio é que além da disposição para buscar ao Senhor, você precisa de disposição para quebrar preconceitos na sua vida. Tanto Pedro como Cornélio naquele dia têm que quebrar preconceitos.
O Cornélio tem que quebrar preconceito. Ele, um centurião romano, um homem importante, um homem poderoso, mandar procurar um pescador na casa de um curtidor de couro, próximo ao mar, numa região de pobreza, para aprender alguma coisa? E Pedro, um judeu tradicional, religioso, que nunca pôs nada impuro na boca, matar e comer os animais do lençol e depois ainda acompanhar o Cornélio, que era um gentil, até a sua casa e falar-lhe da salvação, preconceitos. A igreja que quer experiências com Deus precisa romper com preconceitos e deixar Deus fazer, porque não será do nosso jeito. Será do jeito de Deus, sempre. Sempre do jeito de Deus. 3 áreas em que nós devemos quebrar preconceitos. Primeiro, a área religiosa. O fato de um irmão ou de uma pessoa não serem do nosso convívio, às vezes fecha a porta do nosso coração. E eu não estou falando só de pessoas de outras religiões, não. Às vezes até pessoas que também são evangélicas. Quantos crentes históricos não têm preconceitos com pentecostais e vice-versa? Eu tenho dito que o pentecostalismo não pode ser visto como um rótulo de um grupo ou de um conjunto de igrejas, porque pentecostais somos todos nós que somos fruto do Pentecoste, do derramar do Espírito Santo. E os dons não são distribuídos por igrejas ou grupos, são distribuídos entre o povo de Deus e cada um tem um dom especial e todos são necessários na igreja hoje. Nós precisamos romper com preconceitos, com ministérios que nos trazem preconceito. Romper com preconceito em relação a esses ministérios. Deus tem usado pessoas dos jeitos mais diferentes. E nós devemos ser um povo de coração abençoador. Um povo aberto. Um povo que se alegra com a existência do outro, ainda que prefira uma existência um pouquinho diferente. Eu estive esses dias numa igreja. E como a gente não consegue fugir do rótulo, eu vou usá-lo só a título de caracterização, que eu chamo de pentecostal no último. Daquelas igrejas que as irmãzinhas no culto recebem sapatinho de fogo. Irmãos, que culto maravilhoso. Que felicidade minha em estar com aqueles irmãos. O louvor é todo diferente daquele que eu prefiro particularmente. De pregar ali, falando numa igreja pentecostal sobre Karl Barth, Jürgen Moltmann, nas minhas citações, e aquele povo dizendo glória a Deus, aleluia, com toda a convicção, e eu senti um pouquinho do céu ali. Do céu, de as diferenças caindo por terra, porque nós somos um povo só em Cristo. Nós temos histórias diferentes, nós temos jeitos diferentes, mas nós somos um povo só. Podemos ajudar uns aos outros, podemos crescer juntos, precisamos romper com preconceitos. Segunda área de preconceito que precisa cair, a área da biografia das pessoas. Quantas vezes nós não temos preconceito com alguém que tem uma mancha no seu passado? Ah, mas ele vai falar? Vocês sabem a história dele? Pois a história dele é o que há de mais lindo no que ele vai falar, porque só Deus para mudar uma história horrível dessa. Ah, mas aquele tem que tomar cuidado. Ah, mas aquele lá não pode não. Ih, aquele lá já fez uma vez, quer saber? Deixa ele quietinho lá, não vamos mais mexer com ele. Nós temos muitos preconceitos. O que seria dos Salmos se não fosse um Davi, que apesar de ser criativo e temente a Deus, foi adúltero e homicida? O apóstolo Paulo, que foi um perseguidor da igreja e que se envergonhava disso. A igreja primitiva teve dificuldade de acolher Paulo. Não fosse Barnabé, talvez Paulo tivesse se perdido. Precisamos romper com preconceitos. Eu sei que você tem uma história complicada, marcas difíceis, que você já pecou até mesmo depois de ser crente. Aliás, que novidade há nisso? Depois de ser crente, você já fez algo que envergonha você até hoje? Pois eu quero dizer para você que se você pediu perdão, Jesus já jogou isso no fundo do abismo. E você é uma nova pessoa. E a igreja tem que olhar pessoas novas como pessoas novas. Se errarem de novo, é outro tratamento. Mas nós não podemos ser preventivos com as pessoas que têm marcas. Porque Deus pode fazer milagres através da vida delas. Amém, irmãos? Terceira área de preconceito que a gente tem que quebrar. Nós ainda estamos falando sobre os preconceitos. Terceira área de preconceito, a área dos nossos projetos pessoais. Sabe uma área em que eu tenho preconceito? No sentido de um conceito pré-estabelecido? Quando eu tenho um sonho e Deus parece querer outra coisa na minha vida.
Sabe você, mamãe, você, papai, que sonham com um filho médico, engenheiro, advogado, político, e Deus está chamando seu menino para ser missionário, e você não quer. Isso é preconceito. Ai, missionário passa fome. Por que não chama aquele filho da vizinha, que é um drogado, tem nada para fazer, ele podia ir, olha aí, ó. Quer dizer que Deus tem que chamar a porcaria para o reino. O seu filhinho lindo não pode. Que bênção se o seu filho for um missionário. Pastor não, mas missionário. Pastor é fria. Que bênção se ele for um pastor. Que bênção se ele for um evangelista. Que bênção se ele resolver contribuir com a igreja da forma que for, com o reino da forma que for. Quantas pessoas têm preconceito com a contribuição na igreja, com as músicas que cantam, porque nada bate com o seu gosto pessoal ou com as suas opiniões pessoais. Os projetos pessoais precisam cair, meus irmãos, diante da luz de Jesus Cristo. Precisamos romper com preconceitos nessa área. Nós evangélicos somos vítimas de tanto preconceito no mundo, não é? Uma das coisas mais lindas que eu ouço quase que semanalmente na vida da igreja é o seguinte. A pessoa chega toda amável, sabe aquele novo convertido? E ele chega para mim e fala, pastor, olha pastor, eu estou tão feliz aqui na igreja, porque sabe, eu não podia ver crente. Para mim crente era tudo safado e pastor era tudo ladrão. E eu fico tão emocionado com aquilo. Não é assim? E hoje o sujeito está aí, está feliz, e a gente vê que os preconceitos, quando caem, são uma grande bênção na vida do povo de Deus. Prepare-se, porque coisas que estão estabelecidas no seu coração vão cair, em nome de Jesus. E terceira lição, que Pedro e Cornélio nos ensinam. Primeiro, que nós devemos buscar mais a Deus. Segundo, que nós devemos estar preparados para a quebra de certos preconceitos. Terceiro, nós precisamos de mais disposição para obedecer. O evento só se estabelece na vida de Pedro porque ele obedece a voz. E o evento só se estabelece na vida do Cornélio porque ele também obedece a voz e manda procurar Pedro. Por que nada muda da nossa vida? Porque as nossas decisões ficam na igreja com um culto que já aconteceu e nós não lembramos mais disso. Nossos momentos devocionais são profundos, mas infrutíferos. Decisões que nós tomamos ficam perdidas na história passada. Você vem para uma pregação abençoada e o pastor fala da necessidade de orar mais, você diz, não, eu preciso orar mais, mas na segunda você já esqueceu. Nem na segunda, porque segunda é dia tradicionalmente de regime, não é? Segunda-feira eu vou começar um regime. Aí você, na segunda-feira, de manhã, toma um café mais saudável. No almoço você já arrebentou com o seu regime, mas lá no café, você tenta. Pelo menos tenta, não é assim? Você toma uma decisão e pelo menos tenta pôr em prática. Está faltando isso para nós, talvez, em relação à palavra de Deus. Quanto tempo você vai precisar para pôr em prática alguma coisa que Deus está falando com você já faz tempo, irmão? Conheci um pastor abençoadíssimo esses tempos atrás, pastor Paulo Roberto, um homem de Deus, uma graça, um homem que não tem de estudo a 4ª série do primário, mas que tem uma sabedoria do alto, que é uma coisa maravilhosa. Pastor Paulo Roberto, pregando a pastores esses tempos atrás, dizia assim, irmãos, eu sou um executivo, eu não sou um pastor, eu sou um executivo. E aí nós ficamos olhando para ele, tentando entender aquela palavra. Ele disse, Deus manda, eu executo. Eu sou um executivo. Deus fala, eu faço. Eu não fico perguntando. Eu cheguei onde eu cheguei e esse homem é usado no mundo inteiro. Um homem simples, de uma palavra simples. Ele é usado no mundo inteiro. E ele dizia, Deus fala, eu não fico questionando. Eu não fico perguntando se dá, se não dá. Deus mandou, eu faço. Falta isso para nós às vezes. Deus já mandou você perdoar uma pessoa faz tempo, mas você ainda insiste em não fazer isso. Deus já mandou você orar mais, já mandou você pôr a mão no seu bolso e ajudar. Deus já mandou um monte de coisa. Cada um sabe onde Deus está trabalhando. Pedro só teve uma experiência de evento, porque pôs em prática. Cornélio só teve uma experiência de evento, porque pôs em prática. O que é que você precisa pôr em prática? Jesus já mandou você falar do amor dele com uma pessoa, você ainda não falou. Nós precisamos tomar cuidado com o risco de uma vida de fé infrutífera, irmãos. Olha, deixa eu dizer algo para você, com todo respeito, mas chamando a sua atenção mesmo. É possível que nós tenhamos muita gente aqui que no ano passado inteirinho não ganhou uma vida para Cristo. Porque se numa igreja cada pessoa ganhasse mais uma o ano,
nós dobraríamos a cada ano. Mas isso não está acontecendo. E normalmente não acontece. Porque nós temos um conjunto de cristãos infrutíferos, que negam a palavra, que não dão testemunho. E isso precisa cair em nome de Jesus. Você já sabe qual é a ordem do Senhor. Ponha em prática. Você não tem ideia do que Deus pode fazer através de um coração obediente. Eu estava pregando em Fernandópolis há alguns anos, num encontro de casais. Eu termino com essa experiência. Um encontro de casais. E eu estava na fila da refeição. Um sujeito bateu no meu ombro pelas costas. Eu olhei para trás, era um homem de 40 e poucos anos. E ele estava visivelmente emocionado. Me disse: pastor, eu já te amo antes de te conhecer pessoalmente. E eu fiquei sensibilizado com aquela palavra. Um homem de 40 e poucos anos dizendo do seu amor. Eu falei: meu irmão, por quê? Ele disse: pastor, porque eu estava separado da minha esposa. Nós estávamos na justiça, brigando por dinheiro, por guarda de filhos. Nós estávamos num pé de guerra, morando já separados, fazendo ofensas um contra o outro. Mas eu tenho um amigo que tem mensagens suas gravadas em CD que ele pega não sei aonde. E aí um dia ele sentiu que tinha que me dar uma mensagem. E ele me encontrou na rua e me deu uma mensagem, um CD. E ele disse para mim: ouça isso, porque eu sei que você está passando por um momento difícil. E na hora eu disse para ele, isso ele me contando. Na hora eu disse para ele: eu não quero ouvir nada, eu não estou com cabeça. E o meu amigo disse: ouça, vai fazer bem para você. Mas o que é isso? Ele perguntou. Não importa, ouça, apenas ouça. Se você é meu amigo, ele dizia, ouça o que está nesse CD. Eu fui para casa, ele me disse. Cheguei em casa, estava sozinho, não tinha o que fazer. O CD estava na minha mão, eu pus no aparelho de som. E eu ouvi uma mensagem, pastor, que não tinha nada a ver com casamento, mas que me fez entender o amor de Deus por mim e da possibilidade de Deus restaurar o meu casamento. E quando a mensagem terminou, eu estava chorando na presença de Deus. Quando terminou a mensagem, eu estava ali emocionado. Toca a campainha de casa, é minha ex-esposa. Ela foi buscar alguma coisa lá e também precisava que eu assinasse um papel em relação aos filhos. E aí quando ela chegou, eu olhei para ela e disse assim: minha esposa, se você ouvir o que eu acabei de ouvir, eu assino o que você quiser e abro mão do que você quiser na nossa separação. Eu só quero que você ouça. Olha só a fé de uma pessoa que acabou de ouvir uma mensagem. Eu abro mão do que você quiser. Ela ficou desconfiada, mas tentada. Entrou na casa, ficou parada num canto de sala enquanto ele sentou-se no chão. Ouviram a mensagem inteira. Ao final da mensagem, os dois estavam chorando. Pediram perdão um para o outro. Se reconciliaram, foram procurar uma igreja, encontraram a igreja desse amigo deles. E naquele dia em que ele conversava comigo na fila, ele era líder do ministério de casais na igreja. Louvado seja Deus. Aquilo me tocou o coração de forma tão profunda. A gente não tem ideia do que Deus pode fazer quando você simplesmente obedece. Uma pessoa obedeceu à voz de Deus e levou uma mensagem para outra. A outra ouviu a voz de Deus e compartilhou. Ambas ouviram a voz de Deus e perdoaram. E Deus fez maravilhas. Irmãos, em nome de Jesus, vamos obedecer o Senhor. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Nós somos tão distraídos, Pai. A nossa vida virou uma correria tão grande. Nós não temos tempo para o Senhor. E todo o tempo que nós gastamos sem que estejamos na Tua presença é tempo perdido. Só nós não sabemos disso. Tem misericórdia, Pai. Nós não queremos mais viver de momentos que simplesmente passam, deixando uma sensação de vazio tão grande no nosso coração. Também não queremos viver de acontecimentos apenas. Pai, nós queremos nesta noite, e não só nessa noite, a cada dia da nossa vida, uma experiência de adoração, de relacionamento com Deus, que seja um evento para nós, que mude a nossa vida, que desperte o nosso coração, que transforme a nossa realidade. Ó Deus, muda a nossa história. Dá-nos mais sede de Ti, Pai. Dá-nos um coração mais aberto para aquilo que o Senhor está fazendo.
Dá-nos, ó Deus, um coração mais obediente. Em nome de Jesus. Muda a nossa história, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.